Boa tarde, eu me chamo Adrian. Isso aí, seu. E esse aqui é o BAcast, o melhor podcast para você poder adquirir informações sobre ciência e geografia, da Bahia para o Brasil. E eu vou começar agradecendo esses dois convidados ilustres aqui de vir ao nosso podcast e vou apresentar eles também, o nosso professor de História, querido Luiz, e o nosso pesquisador cultural brasileiro, Rodrigo. Bom dia. E muito obrigado por vir ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite ilustre e espero fazer uma boa apresentação desse. Sim, vai ser uma ótima apresentação. Idem. Eu gostaria de perguntar para vocês qual seria o motivo de vocês se interessarem por essa profissão. Bom, eu quis me interessar por essa profissão porque é uma profissão bastante diversa, né? Não fica só preso naquele tema. História, geografia, sim, que eu estudo mais na geografia e na história. Mas, além disso, eu preferi estudar essas matérias porque não fica só preso naquilo. Não só como são diversas fontes para estudar. Exatamente, são vários livros, várias fontes, várias histórias, várias pesquisas. É uma coisa assim que busca entreter, né? Isso, porque se você for ficar, um exemplo, a matemática. Matemática você só fica preso em cálculos, em números, entendeu? Sim, sim. Na geografia, na história, a gente fica preso em estatísticas, pesquisas, gráficos, uma imagens. Coisa que sempre está mudando lá. Exatamente, sempre muda e sempre vem a mudar, entendeu? Legal. Sim. Bom, eu me interessei mais porque eu não nasci aqui no Brasil, né? Eu vim da Itália. Minha mãe é brasileira, ela sempre me contava as histórias que ela vivia aqui no Brasil. E eu acabei me interessando e quando eu completei uma certa idade e vim morar aqui no Brasil. E até hoje eu estou pesquisando sobre essa história brasileira, sobre essa cultura, porque eu realmente tenho interesse em descobrir mais sobre ela. Legal. E aqui estou eu. Eu gostaria de também perguntar, fazer a nossa primeira pergunta. A gente pode ver que no Brasil a gente tem uma vasta diversidade de regiões, de estados. E qual seria a principal origem dessa diversidade de culturas que temos aqui no Brasil? Bom, como nós sabemos, o Brasil é um país laico. Sim. Ele abrange diversas culturas e religiões. Então, o Brasil como se fosse para todos, entendeu? Não só para todos, dizendo tipo qualquer um. O Brasil é tudo. Você encontra aqui diversidades culturais de outros países, continentes, estados. Sim, diversos povos vivem aqui no Brasil. Sim, por exemplo. Imigrantes, ou que já estavam aqui, né? Imigrantes de diferentes estados, países. Sim. E junto com eles vieram a cultura de lá, né? Aqui no Brasil, o Brasil é uma principal característica do Brasil como país é o seu multiculturalismo, né? Sim. Que seria justamente essa junção de várias culturas diferentes, de diversos povos e etnias, formando uma coisa só. E esse é o Brasil. Justamente pelo seu fato histórico do passado até aqui, de diversos povos virem aqui a se relacionar entre si e fazer essa troca de saberes de cultura, de hábitos, da culinária, da música e dentre várias outras coisas. Uma coisa que eu acho muito legal sobre a nossa diversidade que temos aqui no Brasil é a nossa fala também, que, tipo, por exemplo, eu sou de São Paulo e a minha fala é totalmente diferente, meu sotaque é totalmente diferente do de vocês aqui da Bahia. Sim, exato. E a forma que a gente fala as coisas sobre o pão, em alguns lugares a gente fala cacetinho, pão francês, o pão de sal. E a forma que os países... Que tem vários nomes para uma mesma coisa. Exatamente. E é incrível de bizarro. O Brasil diferentes línguas, né? Exatamente. O Brasil ele como se fosse um centro para todo mundo se reunir, porque você encontra várias culturas, praticamente de tudo. Exatamente, sotaques diferentes no mesmo país. Então, exemplo seu, como do nordestino, um cearense, exatamente, por exemplo. Seu sotaque é totalmente diferente dele, apesar de ser a mesma língua. Isso que é o bom de estudar a diversidade cultural brasileira, porque você tem a mesma língua de sotaques diferentes, formas diferentes de ser faladas, significados da mesma palavra mudando gírias às vezes também. Tudo. Sim. Muda tudo, é completamente complexo. É uma coisa assim que dá para perceber é que estudos apontam que aqui no Brasil existem mais pessoas chinesas da Ásia do que na própria China. Então é uma coisa assim que demonstra que o país é um lugar que todo mundo quer conhecer, né? Sim, todo mundo quer fazer parte da cultura, ou se não quer deixar uma parte da sua cultura. E é uma coisa assim bastante extraordinária. O Brasil basicamente foi formado por imigrantes, por pessoas trazidas para cá, né? Justamente essa miscigenação, né? Essa junção de várias
etnias de vários povos diferentes. Exatamente. O Brasil, ele é grande, muito grande, não só em território, mas pensando em tudo, cinturas. O que vocês acham da cultura indígena e africana no nosso país? Bom, minha opinião sobre isso é que ela é bastante forte no nosso país. Ele é bem, como posso dizer, bem vista. Sim, até porque eu gosto de pensar que essas duas culturas é quase como se fosse o berço do Brasil, né? Sim. Que aqui na Bahia, por exemplo, um grande destaque que a gente pode ver é coisas da matrizes africanas, como o candomblé, na culinária, por exemplo, o acarajé, a vatapá. No caso dos indígenas, várias palavras como abacaxi, jacaré, mandioca, vêm dos indígenas. Um exemplo e a própria mandioca também. Um exemplo da cultura indígena é o nome do bairro Itapuã, daqui da Bahia, Salvador, que é um nome tupi-guarani. E um exemplo da matriz africana que é bastante vista é a capoeira, que é uma cultura que veio da dança com a luta. Então várias culinárias africanas aí vieram. E isso não é desde sempre, né? Desde sempre, como pode dizer, muito tempo atrás. Sim. Isso aí vem abrangendo muito tempo. Desde quando os portugueses colonizaram o Brasil, né? Exatamente. Que trouxeram esses, infelizmente, escravizados, né? Os povos africanos e os povos indígenas também. Exatamente. Infelizmente teve esse lado terrível, obscuro, parte da história brasileira. Que inclusive, infelizmente, muita parte da cultura indígena foi perdida, né? A língua indígena, vários costumes, religiões, sim, várias coisas foram perdidas, que é uma coisa que é bem triste de se ver, se eu for ver desse lado. Mas, acho que é isso, pessoal. Estamos aqui, fizemos nosso podcast, espero que tenham gostado. E muito obrigado por ver, deixa um like, se inscreve no canal. Espero ter uma outra oportunidade de falar com vocês. Tem outras oportunidades. Muito obrigado, Luiz. Fazer perguntas. Muito obrigado. É isso, pessoal, esse foi o BeaCast. Dá uma aguinha. Aguardem para a próxima. Muito obrigado, tamo junto. Obrigado, público. Valeu!